tenho 27 anos, sou casada, temos 3 filhos, um no céu e 2 aqui conosco. Vou contar um pouco sobre a minha história, sobre a minha conversão. Bom, eu fui criada em berço católico, eh, sou batizada, primeiro Eucaristia, Crisma e Sacramento do Matrimônio. Então eu tenho aí esses 4 sacramentos: o batismo, a primeira Eucaristia, o Crisma e o Sacramento do Matrimônio. 4 sacramentos muito importantes. Tem um deles, né, que é o principal, o batismo. Bom, agora voltando um pouco lá, na minha história lá atrás. Os meus pais se casaram e já tinha eu e a minha irmã, porque na época, né, eles não tinham conhecimento da doutrina da igreja, e aí quando eles casaram, eles passaram a ter mais conhecimento, foram se aprofundando e tudo mais, então praticamente fui criada, né, dentro da igreja ali, percorri com os meus pais durante a minha infância toda, missa, grupo de oração, louvor e tudo que vocês possam imaginar. Eu já estive com os meus pais. Inclusive, meu pai foi pregador da Renovação Carismática Católica, ele pregava em grupos de oração, a minha mãe fazia parte do grupo de intercessores e tudo mais. Então a gente foi ali, né, eles foram iniciando a nossa vida cristã. E para deixar bem claro, né, os nossos, na verdade, o meu pai, quando eu falo nossos, eu incluo eu e minha irmã, né, mas eu tô falando de mim. O meu pai e a minha mãe nunca foram pessoas que impuseram ou que algo muito como se fosse uma obrigação ir à missa, buscar os sacramentos. Não, nunca foi assim. Eles sempre nos mostraram com o exemplo deles. E é claro que se eu morava debaixo do teto deles, eu devia obediência. Então, se o meu pai iria para a missa com a minha mãe dia de domingo, eu não poderia ficar em casa sozinha, porque eu era de menor, então eu devia obediência aos meus pais, então, tecnicamente, eu tinha que ir para a igreja. E fui crescendo dentro desse lar cristão, que eu aprendi muitas coisas, né? Que eu aprendi também o valor dos sacramentos, aprendi o valor que tem os santos, aprendi o valor da Virgem Maria. E aí, aos poucos, né, o meu pai e a minha mãe foi me ensinando sobre. E a busca sempre era muito mais individual, eu buscar do que em si eles buscarem para mim, porque a fonte estava ali, mas era eu quem precisava buscar, era eu quem precisava daquele alimento, porque eles já tinham conhecido, já sabiam das coisas. Como eu era uma criança, estava me tornando uma adolescente, depois iria me tornar uma jovem, era eu que precisava buscar da fonte. E eles sempre me dava essa fonte para poder beber, essa fonte segura. E foi muito importante eles terem criado dentro da igreja, dentro de um lar cristão, para até mesmo formar a minha própria personalidade, né? Ser o que eu sou hoje, acho que contribuiu muito para eu formar a minha família, para eu formar os meus filhos. Então, estar dentro de um lar cristão te dá te dar uma visão, te dá um norte de como você precisa olhar para o além, precisa saber fazer escolhas para você não cair no lugar errado. Porque o mundo, ele tem muitas coisas legais, mas também tem muitas coisas ruins. E a gente precisa olhar, observar tudo e só ficar com o que é bom, né? Já diz na palavra de Deus. Então, ali, né, eu acho que eu fiz a minha primeira Eucaristia, eu devia ter uns 10 anos, mas antes disso eu já servia como coroinha na minha igreja, então iniciei me servindo como coroinha e tudo mais. Passou o tempo, eu sentia um grande chamado de Deus de cantar, né? Descobri esse dom. E aí eu comecei a cantar no grupo de oração junto com meu pai. Depois eu fui começar a cantar na missa. E aí Deus foi trabalhando isso dentro de mim, é claro. E até hoje. Hoje eu não canto mais, mas isso, né, canto de vez em quando. Mas antigamente, né, eu comecei a cantar na igreja, eu tinha uns 7 anos de idade, num coral. E aí fui até mais ou menos 20 anos, até os 20, mais ou menos, cantando aí. E agradeço muito a Deus pela formação que os meus pais me deram, né? Me fez muito bem, tanto para a alma quanto espiritual, porque o mundo em que a gente vive hoje destrói. Se o jovem não tiver uma cabeça, se o jovem não tiver Deus como centro da sua vida, ele se perde completamente. Porque é aquilo que a gente sempre diz, não adianta estar na igreja, viver com a cabeça na igreja, mas a sua alma e o seu corpo tá em outro lugar. Não.
Você tem que estar de corpo inteiro, de coração aberto. E deixar que Deus faça a obra na sua vida por inteiro. Não tem como estar pela metade. Não, como diz o ditado, né? Não tem como ter um pé no mundo e um pé na igreja. Os dois pés precisam estar no mesmo lugar para que você não caia. Então, assim, eu preciso dizer, né? Sou católica há muito tempo. E nunca me desviei, porque sempre acreditei nisso. Sempre busquei a Deus em todos os momentos da minha vida. Sempre busquei rezar texto na minha família, ler a Bíblia, ler livros da igreja. E nunca me frustrei em nenhum momento em questionar se Deus existia. Porque eu não posso imaginar e querer que Deus só exista naquilo em que eu quero ganhar e receber. Achar que Deus só existe nesses momentos. Não. Os momentos difíceis também acontecem para nos tornar fortes. Os momentos difíceis vêm para que a gente pare um pouco e pense: ups, será que eu estou errando em algum lugar? Será que eu estou precisando melhorar? Será que eu deixei de rezar? Será que eu deixei de ler a Bíblia? Será que eu deixei de me confessar, de ir à missa? Né? Os momentos difíceis servem como momentos de reflexão na nossa vida. E é claro, nesses momentos Deus não nos desampara. Ele sempre está ao nosso lado. Só que nós nos cegamos, né? Só enxergamos problemas, dificuldades e nos cegamos em contemplar e vivenciar a glória que Deus tem preservado para nós. Então, isso, mesmo diante de todas as dificuldades e adversidades da minha vida, eu nunca questionei a existência de Deus. Porque por mais que viesse passar na minha cabeça em questionar, eu só me lembrava de uma coisa: para eu estar nesse mundo, ele permitiu que eu viesse. Né, que os meus pais se conhecessem e que eu fosse gerada no ventre da minha mãe. Então, para mim, já me prova que ele existe. Então, é isso. Não tive um processo de conversão, porque isso nunca existiu. Né? Eu conheci Jesus e ele está na minha vida até hoje. E é o que eu passo para os meus filhos. A gente não precisa forçar os nossos filhos a conhecer Deus, a conhecer a Virgem Maria, os santos, as orações e os sacramentos. A gente conquista e atrai os nossos filhos através do nosso exemplo. E se você que é pai de crianças pequenas, você deve mostrar ao seu filho que, primeiramente, ele deve obedecer a Deus. E obedecendo a Deus, ele precisa te obedecer. E você nunca vai precisar obrigar o seu filho a ir à missa, a ir à catequese, a buscar os sacramentos. Porque a partir do momento que você apresentar Deus ao seu filho, dizendo a ele que ele deve obedecer ao Criador, ele irá te obedecer. Quando você disser para ele: ó, hoje tem missa, hoje é dia do Senhor. Ó, hoje é dia de ir para catequese, hoje é dia de rezar o terço, hoje é dia de ler a Bíblia. Tudo vai fluir de uma maneira muito natural. Agora, quando você exige que seu filho faça as coisas, mas você mesmo não dá o primeiro passo, você mesmo não apresenta e não dá o exemplo, provavelmente vai ser muito difícil que ele busque a Deus e que ele permaneça nesse caminho. Porque mesmo a gente conhecendo a Deus, conhecendo a palavra, orando, vigiando, caímos, né? Caímos no pecado. Mas o importante é não permanecer nesse pecado, e sim buscar reconciliação através da confissão e nos tornarmos homens e mulheres novos a partir da, da reconciliação. Para isso que existe a confissão. A gente se confessa os nossos pecados, recebemos o perdão de Deus e seguimos a vida.